Um bom dia para você, para sua casa, para sua família e para todos aqueles que te rodeiam. Em mais uma manhã nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, dizer o quão bom e o quão maravilhoso é Deus. Estar na presença dEle, meditar na presença dEle é um prazer incomparável. O Senhor, Ele tem um recado para mim e para você nesta manhã, e o recado de Deus para mim e para você, ele está aqui em Salmos 25, no 14, que vai dizer assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. O Senhor, nesta manhã, Ele quer que eu e você entenda que Ele tem segredos para revelar para mim e para você. Esses segredos só serão revelados para aqueles que temem ao Senhor. Os que temem ao Senhor guardam os mandamentos do Senhor no coração. Tem temor com aquilo que Deus Ele diz. Quando eu e você queremos demonstrar amor e temor ao Senhor, nós obedecemos aos mandamentos. E quando assim o fazemos, aí o Senhor vai dizer para mim e para você: o segredo do Senhor é para os que temem, e Ele lhe fará saber o seu conserto. Com certeza, quando Deus revelar algum segredo da parte dele para você, certamente você vai estranhar. Porque os segredos de Deus, a meu respeito, a seu respeito, são coisas grandiosas. A nossa mente é muito pequena, o nosso entendimento é muito menor para poder compreender. Então, quando Deus disser algo para você que for muito grande, não se assuste, não se apavore. Simplesmente siga em frente, pois é o plano de Deus, que é bom, perfeito e agradável para você viver. Porque Ele é bem claro na palavra dele. Ele está dizendo para mim e para você que aqueles que não temem ao Senhor, ou seja, aqueles que não obedecem a Deus, aqueles que não guardam os mandamentos do Senhor, aqueles que não têm temor à palavra do Senhor, esse não vai receber os segredos que Deus tem acerca dele. Entenda que para mim é segredo, para Deus não é. Porque quando Ele decretou o dia do meu nascimento, esses segredos, que para mim ainda é segredo, já estavam revelados. Porque para Deus não há nada oculto que não há de ser revelado. Então eu preciso entender que a minha vida para Deus não é um segredo. O que eu faço, onde vou, o que falo, nada disso para Deus é segredo. Agora, Deus tem muitos segredos a meu respeito. Porque eu preciso crescer, porque eu preciso amadurecer, porque eu preciso aprender. Aprender com Jesus a ser mansa e humilde de coração. Aprender com o Espírito Santo a frutificar os frutos do Espírito Santo. Aprender com Deus, que bom é Ele. Eu sou apenas imagem e semelhança dele. Uma réplica aqui, de passagem, buscando fazer o melhor, mas sem saber como fazer. Porque com Jesus, ele deixa bem claro, nós somos comparados a uma ovelha. E se fizermos um estudo acerca das ovelhas, a ovelha ela não vive sem bando. Ela não vive só. Ela precisa estar em um bando e ela precisa estar sendo conduzida por um pastor. E nós não estamos falando de uma pessoa, nós não estamos falando de um ser humano, nós estamos falando de Jesus Cristo. Ele é o sumo pastor, Ele é o nosso pastor. É a Ele que nós devemos ouvir, é a Ele que nós devemos seguir. Então o Senhor ele está dizendo para mim, para você, filha, você é minha ovelha. Ou seja, sozinha você não sobrevive. Você precisa ser conduzida por um pastor. Porque a ovelha, ela é praticamente tola. Se ela for seguir a esmo, ela vai cair. Ela vai se machucar. Ela vai se prender em algo.
Mas o pastor, ele tem essa missão de cuidar dessa ovelha, não deixando ela cair nos perigos, livrando elas do perigo. É por isso que eu e você precisamos crer, confiar em Deus e naquilo que Ele nos ensina, que Ele nos conduz. Quando nós confiamos em Deus e fazemos aquilo que Ele nos ensina, podemos descansar. Eu nunca vi uma ovelha preocupada, a não ser eu, você, nós. Somos ovelhas de Jesus e ainda assim queremos pensar em tantas coisas que o próprio Deus já se colocou para fazer por mim e por você. E o que falta da minha parte, o que falta da sua parte é fé, é confiança no Senhor. Por isso, nessa manhã, o Senhor está dizendo para mim e para você, eu tenho segredos para te contar. Mas primeiro, você precisa ser temente. Ou seja, vamos obedecer. Vamos obedecer o que está escrito na palavra. E ele diz novamente para mim e para você, o segredo do Senhor é para os que o temem. E ele lhes fará saber o seu segredo. Então, se eu e você queremos saber os segredos de Deus, precisamos obedecer. Deus tem uma aliança comigo e com você. Somos ovelhas, sim, mas ovelhas, imagens semelhantes de Deus. Ovelhas essas que Ele criou com suas próprias mãos. Ovelhas essas que Ele tem uma aliança, que Ele tem um conserto. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele está pronto para confessar, para dizer para mim e para você os segredos que Ele tem a nosso respeito. Mas nós precisamos estar obedientes para receber as instruções do Senhor. E neste dia nós possamos ser esta ovelha que o Senhor está dizendo que quer contar os segredos que Ele tem. O segredo que Ele tem não é acerca de outros, é sobre mim mesmo. O segredo que Deus tem para revelar para mim é sobre mim. E eu preciso entender que os únicos segredos que eu preciso saber é sobre mim. E tem segredos que Ele vai me contar, que Ele vai dizer, é só você e eu. E eu vou precisar entender isso. Então, por isso, o Senhor está dizendo para mim e para você, os segredos que eu tenho para você são seus. Guarde-os na tábua do seu coração. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem através dela na sua vida, em nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus Pai, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Tu és maravilhoso, Deus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela oportunidade de mais um dia poder te honrar, te obedecer, te guardar. Oh Deus, ser instruída por Ti, isto é muito bom. Que todos os dias a minha mente, o meu coração possa estar focado em obedecer somente o Senhor. E que tudo aquilo que o Senhor tem para mim e para os Teus filhos, possamos usufruir na Tua presença, não só hoje, mas todos os dias, no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você, para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Sempre que eu e você compartilharmos a palavra, nós juntos vamos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.